Mateus 18, 17. Muito bom. Leia o 18 agora. E perguntou-lhe um certo príncipe. É isso? Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, Mateus 18, 17. que fazer para lembrar a vida eterna? Minha irmã, eu acho que não é Mateus 18. Não, é Lucas. Eu falei assim, nossa, será que eu tô... É Mateus 18. Mas que coincidência, né? Foi lá no outro livro e ainda falou do tema Reino de Deus, né? Ô Bruno, sei que você chegou agora aí, nós lemos o texto de Zaqueu, tá? Lucas 19:9, salvação entrou nessa casa. Nós estamos lendo agora Mateus 18:17. Salvação, ou seja, tinha salvação sem igreja. Mateus 18:17, leia bem alto, minha irmã. Tá achando aí? Não quero mais não. Quer não? Pode ler, leia, William, bem alto. É Mateus 18. 17, isso. Ó, olha só. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, tá bom. Tá bom já, William. O cara foi apresentado à igreja, não aceitou a exortação da igreja diante do seu pecado. Então o que a igreja vai fazer? Excluir ele. Exclusão eclesiástica. Depois que a igreja excluir ele, a gente vai considerar ele como gentil e publicano. Porém, abram para mim em Mateus 21:31. 3 capítulos para frente. Mateus 21:31. Leia bem alto, William. 21:31. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhe digo que publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Ou seja, o pessoal foi excluído da igreja e é considerado gentil e publicano. Mas eu pergunto para vocês, gentil e publicano pode ser salvo? Pode. Zaqueu era publicano. Exatamente. E Jesus falando deles, desses gentios e etc. Ou seja, salvação é entrar no reino de Deus. Não é porque entrou na igreja que foi salvo. E não é porque uma pessoa não entrou que não foi. Porque Zaqueu não entrou e foi. Gente que foi excluída que é considerado gentil e publicano, Jesus disse que gentil e publicanos precedem o reino de Deus. Então, o que é igreja? Vamos... Eu posso fazer um comentário? Pode. Por exemplo, a igreja é o local onde você aprende. Não o local. A igreja, ela surgiu para ensinar sobre o reino. É uma boa resposta. Tipo, É uma boa resposta. Porque muitas pessoas não conhecem e não sabem Uma boa- não aprender sobre o reino. Uma boa resposta, irmão. Ótima resposta. Hoje tem 1000 igrejas. Agora eu pergunto para você. Aqui é uma igreja? Sim. Não. Não, mas Eu estou ensinando sobre o reino? Por exemplo, a gente precisa... Se eu já sou integrante do reino de Deus e eu vivo em amor, eu não vou ensinar sobre o reino que eu vivo? Sim. mas tem pessoas que não sabem que você conhece o evangelho, que você conhece o evangelho, que você vai. Elas, para irem em busca, às vezes. Eu posso ensinar sobre o reino na minha casa? Ó, pode ensinar sobre o reino na casa? Sim. Claro, mas Então, aí a pergunta é, Jesus edificou a sua igreja para ensinar? Era para mais coisas? Nós já vamos chegar. A irmã está apresentando uma resposta. Nós já vamos chegar nos momentos de apresentar as respostas. Fala, O Bruno. que me leva a refletir que talvez a igreja seja uma resposta ao reino de Deus na terra. Outro ponto também é que já tinha sinagoga para ensinar. Jesus ensinou na sinagoga. Entendeu? Jesus ensinava e tinha igreja? Não. Não. Entendeu? também tem. Fala assim que nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. Então nós já vamos ver isso aí. O que é ser igreja e tal. O primeiro ponto dessa aula foi o quê? Deu para ficar claro biblicamente que igreja e reino de Deus não é a mesma coisa? Sim. Não é. Então aqui a pergunta que nós devemos fazer, então, o que é igreja e qual a sua relação com o reino e por que Jesus a edificou. Tá? Por isso que eu falei que
acredito que essa é uma das aulas mais importantes do curso. Ó, caso vocês queiram ler mais, ó, salvação alcançando os samaritanos sem igreja, salvação alcançando os leprosos sem igreja, né? Então, caso vocês queiram ler mais, tá bom? Sim. Sim. Vamos lá. Então, enfim, se concluímos que igreja e reino não são a mesma coisa, se salvação é entrar no reino, se vida eterna é entrar no reino, e a entrada no reino se dá pelo lado de dentro, então qual é a função da igreja que está do lado de fora? Se o reino está em toda a terra, e ele está onde a igreja não está, eu pergunto, o reino está onde a igreja não está? Então por que a igreja tem que ir para lá? Se o reino já está? Talvez, não sei. Mas são perguntas que precisamos responder. Por que há o mandato missionário? Porque eu posso chegar lá como integrante do reino de Deus, pregar nas missões sobre o reino de Deus e não ter igreja? Qual é o objetivo do mandato missionário? Qual é o objetivo da igreja? Logo, se salvação também entra no reino, como disse, qual a utilidade e razão de ser uma igreja? Para isso, agora nós vamos começar a resposta. Anunciar o evangelho? Quê? Anunciar o evangelho? Pode ser, será? Abram para mim em Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler agora sobre igreja. Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 18. Bom, já lemos esse texto, vamos ler mais uma vez, porque hoje nós vamos analisar esse texto. Mateus 16, 18. O que está escrito aí? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Daqui para frente, pessoal, o que nós vamos fazer? Como nós fechamos a hermenêutica sobre o conceito de reino de Deus e conceito de amor, e que reino de Deus e que chave de Jesus é reino de Deus vivido em amor, tudo agora nós vamos interpretar à luz disso aqui. Então, vai ter uma aula que nós vamos entender o que essas portas do inferno, o que são as chaves do reino, o que é Pedro e a pedra, o que é desligar, porque aquilo que vocês desligaram no céu será desligado na terra, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês reterem serão retidos. Nós vamos entender tudo a respeito da igreja, governança de igreja, história da igreja, tudo à luz disso daqui. Tá? Depois nós vamos voltar para o Antigo Testamento, o sacerdote. Para que sacerdote? Ah, você está falando, Luiz, que seu Deus é um reino de amor, que é reino de Deus? Mas lá no Antigo Testamento, quando uma mulher ficava na época, no período menstrual, ele era proibida de participar das atividades religiosas. O que isso tem a ver com amor? Colocada para fora de casa. O que tem a ver com amor proibir comer carne de porco? Então tudo isso nós vamos estudar, beleza? Então passo a passo. Vamos lá. Quando Jesus, quem que leu? Quando a Laura leu sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Quando Jesus estava lá, saiu da boca dele assim, igreja. Foi isso que Jesus falou, literalmente? Sim ou não? Por exemplo, quando no nosso evangelho está escrito assim, e Jesus disse, arrependei-vos. Lá na cultura daquela época, Jesus falou, arrependei-vos, saiu esse som? Não, por quê? Perfeito, era outro idioma. Isso aqui era uma tradução. Então, qual é a palavra que Jesus falou lá? É muito famosa essa palavra. Qual é a palavra que Jesus falou lá naquele idioma? Qual é a palavra que está escrito aqui no grego? É essa daqui, ó. Hã? Mateus 16, 18. É essa palavra aqui, ó. Eclésia. Aí vocês perguntam, Luiz, mas se era eclésia, o que tem a ver com igreja? Para onde que foi? Olha o que aconteceu. De eclésia, do grego, foi para o latim e virou isso aqui, ó. De eclésia virou eclesia. Nós já vamos chegar nisso aí. De eclesia. De eclesia veio para o espanhol. Iglesia. Do espanhol veio para o português e igreja. Igreja. Então é por isso que chegou essa palavra assim para nós. Tá bom? Mas a palavra que Jesus falou foi esta daqui. Tá bom? E aí, o que acontece?
Tem um autor chamado aqui, quem lê inglês, eu não leio inglês, mas eu uso as IAs hoje que traduzem, é o Fenton John Anthony. Ele faz uma análise dessa palavra e ele diz o seguinte, fazendo uma crítica aos Estados Unidos, né, lá no Church, ele diz o seguinte, a nossa palavra hoje passou tanto tempo, a palavra que a gente esqueceu o significado que era usado naquela época. Igual hoje. Quando a gente fala igreja, passou tanto tempo, pessoal, são 2000 anos, que a gente não se lembra mais do que isso aqui. Não é o mesmo significado? Exatamente. E por que deixa eu colocar uma palavra no meio ali? Não, o problema não é a palavra. Não, o problema não é a palavra. O problema é que quando eu falo essa palavra, o que vem na sua mente? Vou te dar um exemplo. Foi plantado. Exatamente. Por exemplo, se você lê a Bíblia assim, espelho, o que você vai lembrar? O espelho que eu tenho no banheiro. Exatamente, não era. O espelho daquela época era tipo uma espécie de latão todo borrado, que você nem conseguia se ver direito. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios 13, hoje eu vejo como num espelho, ele está dizendo, hoje eu vejo tudo borrado, não consigo ver direito. Então, quando a gente fala espelho hoje, não é a mesma coisa que vinha à mente daquelas pessoas naquela época. Eu falei isso sobre a questão da palavra evangelho, isso eu falei na aula de número 2. Então, não é problema chamar de igreja, não. Igreja, tá certo, tem que deixar. A questão é, quando a gente fala igreja, o que vem à nossa mente depois de 1500 anos de catolicismo? Aí a gente saiu de dentro de catolicismo, veio com os reformadores, depois veio o movimento pentecostal, depois o neopentecostal, depois o pentecostal, não sei, gourmet, depois o mundo gospel, depois o depois de tudo isso... Será que a nossa memória está igual? Quando a gente fala igreja, a gente tem em mente o que os discípulos tinham? É isso que nós vamos descobrir. Por quê? Se eu chego aqui, minha irmã, e falo para vocês assim, Edilson, eu quero construir um time de futebol. Você sabe o que eu quero construir, porque você sabe o que é um futebol, um jogo, e você sabe o que é um time. Agora, suponhamos que eu vou numa tribo indígena que não teve acesso ao mundo contemporâneo e eu digo a eles, eu quero fazer um time de futebol. Eles vão entender alguma coisa? Não. Para que esse índio saiba o que eu quero construir, ele vai ter que vir e entender a minha cultura, entender o que é o futebol e entender o que é um time. Ou seja, se quando Jesus diz eu vou edificar uma eclésia, a gente não souber o que Jesus falou naquela época, a gente não sabe o que é a igreja. E a gente não saberia o que Jesus quer fazer. Então hoje será uma aula muito importante. Luiz, então a gente vai ter que rever várias palavras nesse sentido aí da Bíblia, né? A gente não sabe muita coisa. Por exemplo, o espelho. A gente não sabe muita coisa que a gente sim, tem. A gente infelizmente. traz pra hoje, né? Eu disse para vocês na aula de número 1 ou aula de número 2. Para viver o Evangelho, eu preciso estudar tudo isso? Não. Viver o Evangelho é simples. O Espírito Santo está em você, Fran, guiando o seu coração para as decisões de justiça, sabedoria, amor e santidade. Graças a Deus. Tá? Agora, se você quer entender a Bíblia, vai ter que. Daniel está 4.000 anos para trás. Não dá para eu querer ler o Daniel no tempo do TikTok e do Instagram e achar que é a mesma coisa, pessoal. É difícil mesmo, tá? Viver em amor é simples. Obedeça o Espírito Santo, ele está em você, ele te santificará. Qualquer pessoa do meio do mato está lá cortando cana, a pessoa não sabe nem ler, tem um dente na boca, ele pode perfeitamente viver em santidade e comunhão com o Espírito Santo. Agora, se essa pessoa quiser vir e explicar coisas do texto bíblico, ela vai ter que o quê? Estudar. Tá? Por exemplo, quando Jesus diz o exemplo que eu dei para vocês aqui, quando Jesus gospe no chão e cura o cego, que eu achava que aquilo era um desrespeito ao deficiente, expliquei para vocês, eu acredito que na aula de número 3 isso aí. Dava para entender o porquê Jesus cuspiu no chão e fez aquilo e passou no olho dele sem entender a cultura? Não dava. Não dava. Outra coisa, não vai dar para esse negócio de porta... Pessoal, não vou adiantar, tem muita coisa. Mas enfim, precisamos estudar
infelizmente... Porque é igual a questão do espelho, entendeu? Exatamente. Senão a gente remete a uma coisa que não era... Perfeitamente. O espelho para nós é outra coisa. Exato. E aí a gente fala algo do espelho de hoje. Perfeitamente. Por exemplo, você pega os Salmos. Ó, esse exemplo que ela deu é igualzinho dos Salmos. Quando o Salmo diz o seguinte: uns confiam em carros. Isso. Aí a pessoa lê o carro lá e eu falei, eita, pegou aqui, ó. Eles tinham Jeep lá assim, tinha Corolla assim, ó. Não. Porque o carro naquela época não tem nada a ver com o de hoje. O carro daquela época é basicamente o que a gente chama de charrete. Carroça. Entendeu, pessoal? Oi. Isso pode virar um falso entendimento? Com certeza. Ô Luiz, então para pregar... Exatamente. Então para pregar você precisa estudar. Hã? Então para pregar você precisa estudar. Precisa. Quê? Senão a gente vai no nosso entendimento. Não na questão de conhecimento. Dos exércitos, da força do braço. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, é isso, né? Essa de tecnologia normalmente começava em guerra, então o que eles conheciam mais eram os carros de guerra. Perfeitamente. Tinha motor, tinha álcool, não tinha essas coisas. Então, pessoal, aí alguém vai dizer assim, Luiz, você está dizendo então que eu não posso falar de uma coisa que eu não estudei? Sim. Porque senão você corre o risco de talvez prejudicar a fé pura de alguém. Exatamente. Então, por exemplo, a irmã Fran vai dar uma palavra, o que ela vai fazer? Estudar. Pesquisar. Tá bom? Você está fazendo o seu melhor? Se você errar, ok, você tá se dedicando, não tem problema. Né? Agora, a gente tem que se dedicar por amor às pessoas. Ô, pessoal, teve um tempo que eu preguei que a Geise ia pro inferno por conta que ela tá com aquele brinco. É esse o risco que a gente corre. E era a tradição, era tudo. Tá? A doutrina é o que leva mais as pessoas a desviar da igreja, né? A doutrina, né? Também, exato. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O que eu falei do tanque de Betesda. Dava pra gente saber que o cara estava correndo risco de vida quando ele estava carregando a maca dele sem estudar a cultura da época? Não dava. E para nós é de boa correr com a maca aí, né? Por exemplo, eu falei aqui para vocês, quando Jesus cura os 10 leprosos, o que o impacto foi aquilo, tudo que acontecia, etc, etc. Não sei se vocês lembram, reassistam ao número 3. Dava para saber tudo aquilo sem entender a cultura da época? Não. É a coisa tão simples, é a mesma coisa que Jesus chegar lá em Nova Andradina e falar assim, eu irei para a morada do sol porque eu quero habitar lá. Aí a gente lê hoje e pensa, ele está indo para o céu. E ele está indo para o bairro mais sujo da cidade. Entendeu? Na Bíblia está cheio disso. Os aspectos da cultura humana. Então, olha só, quando Paulo diz em 1 Coríntios 13, hoje eu vejo como num espelho, se a gente ler com o olhar de hoje, eu vou achar que, cara, ele está vendo nitidamente, detalhadamente, enquanto é o contrário. Paulo está dizendo, eu vejo tudo turvo, não consigo enxergar direito. Porque mudou o que é espelho. Entendeu? O espelho dele lá, o meu espelho meu hoje. Exatamente, meu irmão. Oi. Quando Jesus cura esse cego, ele vê a árvore, né? É outro. É outro. Né? Mas sim. ele vê só... O que significa? Eu não sei. Eu não sei. Eu não... eu não tô zoando, não. Eu não sei o que significa esse negócio. É um texto... É quando Jesus cura um cego e ele diz assim, eu vejo as pessoas como árvores. Eu não sei o que significa isso aí. Vou estudar. Obrigado aí por me dar um chacoalhão isso aí. Vou estudar mais isso aí. Hã? Pode. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Aí, alguns dão a sugestão que o Lucas deu. Que igreja é a união dessas duas palavras aqui, ó. Ek e... Aqui, ó. Como se fosse a divisão dessas duas palavras aqui, ó. Que um é fora e o outro é tipo chamar de ou convocar. Então, daqui nasce o termo chamados para fora. Quem já ouviu o termo chamados para fora? Todo mundo. Todo mundo. Então, alguém vai dizer o seguinte, igreja significa chamados para fora do mundo.
chamados para fora das trevas, chamado para fora do pecado, chamado para fora das instituições, etc. Mas eu vou dizer que isso está errado. E nós vamos ver o porquê. Embora sim, a igreja seja chamada para fora do mundo, seja chamada para fora do pecado, falar que isso é o significado de igreja está errado e eu vou mostrar por quê. Alguém aqui sabe um pouco de inglês? Ana Laura? Ana Laura, Ana Laura, me diz o que é isso aqui, ó. Ana Laura, o que é isso aqui? Presta atenção, pessoal. O que é isso aqui, Ana Laura? Borboleta. Butterfly, borboleta. Aí vamos estudar a origem da palavra borboleta. Borboleta é dividida entre duas palavras, butter e fly. O que é butter? Manteiga. E o que é fly? Aí eu vou chegar num cara que nunca viu uma borboleta e falar assim, ô, é uma manteiga voadora. Aí ele vai imaginar a margarina com asa. Isso aí, na minha cabeça. Exatamente, né? Uma borboleta, uma Doriana voando. Aquário. Então vamos lá. Quando uma pessoa diz que igreja se resume à origem da palavra, chamados para fora, ela está fazendo a mesma coisa disso aqui, dizer que borboleta é manteiga voadora. Exatamente. Uma coisa é a origem da palavra, que se chama etimologia. Outra coisa é o uso dessa palavra, que se chama filologia, como essa palavra é usada. Embora na origem da palavra seja manteiga voadora, no uso da palavra, ninguém está usando para falar de manteiga voadora. A gente está falando sobre um inseto muito bonito, abençoado, bonitinho. Um dia eu estava fazendo uma entrevista num lugar, aí perguntaram para mim assim, se você pudesse ser um animal, qual que você escolheria? Eu não sei, cara, eu tenho dúvida de dois. Ela falou assim, qual os dois? Eu falei assim, eu queria ser ou um tigre imortal, um imortal que não passa fome, que não passa frio, um tigre sozinho, ou eu queria ser uma borboleta azul. Bem extremos, né? Então, enfim, deu para entender porque chamados para fora não é uma explicação do que é a igreja. Pode ser uma característica, realmente, a igreja foi chamada para fora do mundo, mas não é o que resume ser igreja. Tanto é que esse mesmo autor que eu falei para vocês aqui diz o seguinte, não existe um texto bíblico em que a palavra igreja tenha sido usado neste significado de chamados para fora do mundo, e não tem nenhum texto. Isso está no livro The Christian Ecclesia, do Felton John Horton, na página 5 e na página de número 1, logo no começo. Tá? Então, veremos aqui o que é uma eclésia. Aí alguém poderia me levantar uma pergunta-problema. Luiz, não é eclésia não, porque eclésia é uma palavra grega, mas Jesus não falava grego, Jesus falava em hebraico-aramaico. Você está errado, Luiz. E aí? Pergunta-problema, porque Mateus escreve ali no grego, o evangelho está escrito em grego. Mas ele está dizendo, não, mas Jesus não falava em grego. Então vamos responder essa questão e vamos falar. Sim, Jesus falava grego e nós vamos citar referências bíblicas e referências históricas, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente sabe que Jesus falava grego? Abram aí a Bíblia de vocês na oração do Pai Nosso, que está em... Nossa, eu não notei aqui onde está a oração do Pai Nosso. Enfim, Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Por que cada dia? Todo dia tem que comer? Não. É uma interpretação razoável. Cada dia. A pergunta é, olha só, como que essa palavra cada dia nós vamos ver que Jesus falava em grego. Cada dia. Aqui está no português. Só que no grego, sabe qual palavra que está lá? Deixa eu ver aqui para não errar. É opio. Assim, ó. Deixa eu só confirmar. Não, é epiousios. Epiousios. Vamos ver se está certinho. Epiousios, exatamente. Aí... Sabe como essa palavra se chama no estudo bíblico? Isso aqui, ó. Essa palavra é um apax. Apax.
legômeno. O que é um apax legômeno? É uma palavra que não aparece nunca mais em lugar nenhum, em nenhum outro texto. Essa palavra não existe em lugar nenhum. Como é que a gente traduz uma palavra que está aí e não está em outro lugar nenhum do mundo da existência, em nenhum outro livro? Como é que a gente sabe o que ela significa? É a mesma coisa que eu vou escrever uma carta para o José, e eu estou falando, e aí, José, como é que você está? E eu falo Tarassussuciba. Tarassussuciba. Aí ele vai querer saber assim, cara, o que é Tarassussuciba? Então o que ele vai fazer para descobrir? Ele vai pesquisar essa palavra para ver em outros lugares que ela aparece para entender o significado. Mas se Tarassussuciba não aparece em mais lugar nenhum, como é que ele vai saber o que significa? Dá pra escrever pra ele. Exato, perfeitamente. E quando uma palavra não aparece nunca mais em lugar nenhum, ela é chamada de apax legômeno. Essa palavra aqui não aparece em lugar nenhum. Aí os caras se deparam no grego lá, Pai nosso, o pão nosso, epiousios. Aí o que é epiousios? É o pessoal, meu Deus, o que é esse epiousios? Se o evangelista, quando colocou essa palavra na boca de Jesus, foi uma tradução, ele colocou uma palavra na boca de Jesus que Jesus não falou. Então, sabe qual é a única explicação possível para nós que cremos na inerrância e inspiração das Escrituras? É que Jesus mesmo falou e criou essa palavra. Porque não faz sentido, vamos supor que vocês estão ouvindo minha aula e vão traduzir minha aula para o inglês. Aí quando vocês vão traduzir a minha aula para o inglês, vocês pegam a minha palavra que eu falei assim, olá, e traduz para o inglês com uma palavra que não existe, que você criou. Isso foi uma boa tradução? Não. Foi horrível, foi péssima. E vocês acham que os evangelistas são péssimos escritores? O que vocês acham? Não. Além de serem ótimos escritores, são inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa palavra aqui foi uma palavra que Jesus criou. E aí, os historiadores da época foram pesquisando, e encontraram uma espécie de união dessas duas palavras aqui, que foi uma união feita por Jesus, que significa uma supersubstância. Uma substância essencial. É tipo assim, um pão, não é um pão que a gente come e volta a ter fome. Referente ao maná mesmo. Referente àquele, o maná, referente àquele pão que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, quem come desse pão não tem mais fome. Então não é um pão de cada dia no sentido de sim, o pão de hoje, o pão de amanhã. É um pão que quando você recebe, você o recebe por todos os seus dias, porque depois que você recebe esse pão, ou seja, fala de um pão supersubstancial, metafísico. Fala sobre a presença. Hã? Sim, porque ele é o próprio pão. Então, o pão nosso, que me dando este pão, matará minha fome, e mesmo que eu tenha fome, morra de fome fisicamente, este pão me foi dado por todos os dias. É um pão vivo, é um pão metafísico, super substancial. E eu tenho um artigo aqui, caso vocês queiram ler sobre isso. Então, isso aqui é uma prova muito grande de que Jesus falava assim em grego. Sabe uma outra prova que é em grego? Tem rima, tem jogos de palavras meio que em rimas no grego. Aí eu te pergunto, se eu faço uma rima assim, por exemplo, olá, quero maná, Miguel vai chorar. Miguel vai chorar. Rimou, não é? Olá, quero maná, Miguel vai chorar. Rimou. Ana Laura, traduz isso aqui pro inglês. Olá, quero maná, Miguel vai chorar. Vai rimar? Não. Vai ficar impossível rimar. Nem sei como que é maná em inglês. Maná. Vai estudar. Pode, coloca maná. Pode ser. Olá. Hello, I wanna bed. Miguel wanna cry. Rimou? Não. E tem aspectos de rima. E ela já trocou uma. Ela não, né, gente? Já. Uhum. Ela pelo pão, então já houve uma. Exatamente. Então, existem jogos de palavra, por exemplo, em João capítulo de número 3, que só se encaixam no grego. Não se encaixa em nenhum outro idioma. Ou seja, demonstrando que Jesus, sim, palavra grego. Jesus lia Septuaginta, os rabinos da época liam grego, dentro do templo havia uma inscrição em grego,
E o pessoal fala de, o povo daquela época é tudo analfabeto. Rapaz, o povo daquela época era igual os haitianos de hoje, que chega um haitiano, ele fala quantos idiomas? Fala um monte de língua. Então o povo falava aramaico, tinha noções muito pequenas de hebraico e falava grego. Os rabinos, então o povo falava aramaico, noção de grego e quase nada de hebraico. Agora os rabinos não, os rabinos fluentemente falavam essas três. E os romanos, eles dominavam através dessa transformação cultural. Perfeitamente. Você acha que chega um romano para dominar aqui? Você acha que o